Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero começar com o tema do nosso devocional. E o tema desse devocional eu quero que você escute com o seu coração. O tema desse devocional eu quero que você grave no seu coração. Bom dia, Emílio, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Bom dia, Jaque. Deus te abençoe, querida. Eu quero que você grave esse tema no seu coração e na sua mente e você nunca mais esqueça dele. Aconteça o que acontecer, as dificuldades que de repente você enfrenta na vida ou vai enfrentar, já enfrentou, enfim, não importa. Grave o tema desse devocional na sua mente e no seu coração hoje. Você nasceu para dar certo. Vou repetir. Você nasceu para dar certo. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa o que você está passando hoje, não importa quais são os sentimentos que estão borbulhando dentro de você, mas entenda isso. Você nasceu para dar certo. Deus não te fez de qualquer jeito. Deus não te trouxe ao mundo de qualquer forma, não. Deus aposta em você. Deus acredita em você. Eu e você somos feituras de Deus. Não estamos nesse mundo por acaso. Não estamos aqui vivendo simplesmente por viver, não. Existe um plano em curso, existe um propósito. De repente você não enxerga isso agora, de repente você não entende isso agora, de repente você olha para a sua vida, para as circunstâncias da sua vida e até se pergunta, como assim nasci para dar certo? Sim. Entenda uma coisa, a sua realidade atual não define o seu futuro. A sua realidade atual não define o seu futuro. Eu e você nascemos para dar certo. Isso é uma coisa que você tem que ter como convicção. Ontem eu falei sobre convicção. Isso é uma coisa que você tem que ter convicção dentro de você. Todo dia, quando você acorda de manhã, você tem que olhar para você e dizer o seguinte: acordou aqui uma pessoa que nasceu para dar certo. Acordou uma pessoa que nasceu para dar certo. A gente vai começar esse devocional de hoje lendo a história de um homem que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas ele foi um homem que julgou Israel e libertou Israel dos amonitas. Mas a realidade dele, a vida dele, dizia ao contrário. A vida desse homem dizia ao contrário que ele não ia dar certo. Quantas vezes a gente olha para as circunstâncias da nossa vida, de repente a gente escuta pessoas falando ao contrário daquilo que pretendemos viver como sonho, projeto e aquilo que Deus um dia já nos falou, e olhamos para isso tudo e perguntamos, será? Será que vai dar certo? Será que é esse o caminho? Será que essa é a forma? E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês a história de um homem chamado Jefté. Jefté. Juízes, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Capítulo 11, versículo 1 ao 3 diz assim. Preste bem atenção nessa palavra.
Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era prostituta. Grave isso. Sua mãe era prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade, ou seja, essa prostituta, também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté. Então olha só. Jefté era um guerreiro valente. A sua mãe era prostituta. O seu pai era Gileade. E essa mulher, essa prostituta, quando teve outros filhos, esses filhos expulsaram Jefté do convívio familiar. Ele foi expulso. Expulsaram Jefté dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família. Pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios, diz o texto, uniu-se a ele e o seguia. Então olha só, o cara era filho de prostituta, foi expulso pelos irmãos, morou em Tobi, e lá ele se uniu com pessoas malandras, vadias. Ou seja, o cenário era um caos. O cenário desse homem era um caos. Mas entenda uma coisa, o cenário de hoje não significa que será o mesmo cenário de amanhã. Entenda que na vida tudo passa, os cenários mudam, as circunstâncias mudam, mas o Deus que servimos permanece fiel. Deus não trabalha de acordo com os cenários, Ele trabalha de acordo com a nossa fé, Ele trabalha de acordo com a nossa perseverança, Ele trabalha de acordo com o nosso movimento na vida, não com cenários. Os cenários mudam. Deus, Ele é acima dos cenários. Lembra os discípulos no barco, no meio da tempestade? Qual era o cenário ali? Era uma tempestade, o barco estava pronto para naufragar. E Jesus andou sobre as águas e salvou aqueles homens da tempestade. Deus está acima dos cenários. Mas a vida desse homem tinha tudo para dar errado. Ele nasceu e viveu em um contexto familiar disfuncional, totalmente fora dos padrões que Deus espera de uma família. Sua mãe era prostituta, seu pai tinha muitos filhos de outros relacionamentos. Ele foi expulso da casa pelos seus irmãos. E querido, se essa história terminasse aqui, nem saberíamos direito quem era Jefté. Se a história dele terminasse aqui, ele não precisaria ser registrado na Bíblia como um exemplo. Aí você deve estar te perguntando, como exemplo? Como assim? Ele foi alguém lançado na marginalidade, quase que não sai. Foi entregue aos marginais, viveu perdido na vida, seu pai e sua mãe expulsaram, não tinha lar. E ele começou a viver um dia após o outro, tentando vencer os traumas da vida, para que pudesse se posicionar de forma firme numa sociedade. Ou seja, o quadro da vida de Jefté era um caos. Tinha tudo para dar errado. Como eu sempre falo aqui nos devocionais, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é o seu quadro atual, eu não sei qual é a sua realidade atual. Não faço a mínima ideia. Mas a gente está vendo a história de um homem que tinha tudo para dar errado, mas ele nasceu para dar certo, como eu e você nascemos para dar certo.
As circunstâncias não nos definem. A realidade não define o nosso futuro. Agora, no entanto, queridos, continuando essa história, algo interessante aconteceu na vida de Jefté, após ele ser expulso de casa. Entenda uma coisa, nada acontece por acaso. Nada. Tudo tem um propósito. Tudo. Até as coisas mais terríveis que acontecem na sua vida e na minha vida tem um porquê, tem um propósito. Mas independente das circunstâncias, queridos, não deixe de gravar na sua mente, no seu coração, que você nasceu para dar certo. Se você não está dando certo agora, vai dar certo. Continue firme, porque vai dar certo. Você nasceu para isso. Entenda que a palavra de Deus diz que eu e você somos a coroa da criação. Você sabia disso? Somos muito mais importantes que os anjos. Quando Deus criou todas as coisas, Ele usou a palavra, Ele usou a sua boca. Mas quando Ele foi fazer eu e você, Ele usou as suas mãos. Eu quero, não está aqui no meu, deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Eu quero ler um salmo para você. Não está aqui no meu esboço, mas o Espírito Santo me incomoda a ler esse salmo para você, que também vou ler para mim, né? Salmo 139, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, Salmo 139. Nessa versão aqui não vai ser legal. É uma versão muito... A palavra é muito antiga no sentido de texto. Deixa eu pegar uma versão mais fácil. Salmo 139. Se você tiver com a sua Bíblia, abra nesse salmo. Salmo 139. Diz assim, presta atenção nesse salmo. Olha como eu e você somos importantes para Deus. Por isso que vamos dar certo. Por isso que a cada dia vamos dar certo. Se você não gravar nada do devocional hoje, grave somente essa frase. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. O Salmo diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cercas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu já conheces. Tu me cercastes em volta e me puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não a posso atingir. Para onde eu irei? O Teu Espírito
Ou para onde fugirei da tua face, pois tu estás lá? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondeste de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo admirável e maravilhoso tu me formastes. Eu vou repetir. De modo admirável e maravilhoso tu me formastes. As tuas obras são perfeitas e a minha alma tu sabe muito bem. Os meus ossos ainda não eram formados, quando no oculto o Senhor me fez. Fui entretecido nas profundezas da minha mãe. Os teus olhos me viram quando eu ainda era um embrião, informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles para a minha vida. Amém? Você e eu nascemos para dar certo. Ainda nos era um embrião e os nossos dias já eram contados por Deus. Ele nos teceu, Ele nos fez. Sabe o que significa tecer? Ele nos fez no mínimos detalhes, nos teceu no ventre da nossa mãe. Somos perfeitos aos olhos de Deus. Ei, você nasceu para dar certo. Você é a coroa da criação. A sua realidade não muda isso. A sua realidade não muda isso. Algo interessante aconteceu na vida de Jefté. A história demonstra, quando você continua lendo a história, demonstra um homem ali motivado, disposto a vencer. Tanto que ele chama a atenção dos anciãos de Israel. E em um momento crítico da nação de Israel, ele é lembrado pelos líderes de Israel. Aquele que foi expulso de casa. Aquele que era filho de uma prostituta. Aquele que começou a andar com marginais. Ele foi lembrado como um guerreiro valente. Entenda uma coisa, existe dentro de você dons e talentos que se destacam na humanidade. Grave isso. Existe dentro de você, pode ser que você não saiba, mas Deus, quando te fez, quando Ele te teceu no ventre da sua mãe, Ele colocou em você dons e talentos que só você tem. Só você tem. E que se destacam na humanidade. Pode ser que você ainda não tenha percebido isso. Mas quando você começa a entender que você nasceu para vencer, nasceu para dar certo, você vai começar a enxergar que dentro de você existem dons e talentos, dados por Deus, sustentados por Deus, que fazem você dar certo todos os dias. Os anciãos, os líderes de Israel, perceberam isso em Jefté. Olha o que diz Juízes capítulo 11, agora o versículo 5 em diante. Os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi e disse: venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora
quando estão em dificuldades. Apesar disso, agora estamos apelando para você, disseram eles. Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Entenda uma coisa: o passado de uma pessoa não impede que Deus trabalhe, que Deus opere poderosamente em sua vida. Eu vou repetir: o seu passado, aquilo que você viveu, aquilo que você fez, aquilo que aconteceu na sua vida, grave isso, não impede que Deus trabalhe poderosamente em você. Uma nação estava em apuros, estava sendo atacada pelos amonitas, mas o dom e o talento de Jefté foi o que despertou nos líderes, e eles o chamaram. Então entenda, o passado, o seu passado, o meu passado, não vão impedir o agir de Deus poderoso na nossa vida. Sabe por quê? Porque você não é o seu passado. Entenda isso. Você não é o seu passado. Já foi. Já passou, já aconteceu. O que pode estar acontecendo no momento agora é você estar colhendo coisas que você plantou no seu passado. Isso não tem jeito, é a lei da semeadura. A gente colhe aquilo que a gente planta. Mas isso não significa que você é o seu passado. Porque o seu passado não impede o agir poderoso de Deus na sua vida. Você não é, de repente, a sua história de dor. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Você nasceu para superar tudo aquilo que lhe aconteceu. Entenda isso. E eu quero destacar algumas coisas aqui que podemos aprender com Jefté. Eu quero destacar aqui coisas que vão nos ajudar a entender que nascemos para dar certo. O que essa história de Jefté tem para nos ensinar? Porque se Deus permitiu que ela fosse registrada na sua palavra, é porque ela tem algo para nos ensinar. Ela tem algo para nos mostrar. Ela tem algo para nos dizer que devemos colocar em prática. Então entenda uma coisa, você nasceu para dar certo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar: acredite que Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Acredite, Deus vê em você dons, talentos, qualidades que ninguém vê. Que ninguém vê. O texto que lemos de Juízes, capítulo 11, versículo 1, o início do texto diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Apesar do seu passado, apesar dele ser expulso de casa, apesar dele ser um filho de uma prostituta, apesar dele começar a andar com marginais e se envolver com eles, ele tinha uma qualidade: era um guerreiro valente. Existem outras traduções bíblicas que dizem, então, era Jefté, um homem valente e valoroso, de valor. Queridos, existem coisas em você que nem você enxergou ainda, mas Deus já enxergou. Afinal de contas, foi Ele que o capacitou e o preparou para dar certo. Tudo que você precisa para dar certo na vida já está dentro de você, colocado por Deus, quando Ele te teceu no ventre da sua mãe. Lembra do Salmo 139 que lemos? Que eu e você fomos feitos de forma absurda, no bom sentido, de forma maravilhosa. Somos a coroa da criação. Acredite que Deus vê em você
coisas que ninguém vê. Para os irmãos de Jefté, ninguém enxergou isso. Ele é apenas um filho bastardo de uma prostituta. Mas para Deus, não. O que as pessoas dizem sobre você não define quem você é. O que as pessoas falam sobre você não define quem você é. Acredite que o olhar de Deus sobre você é um olhar totalmente diferenciado, porque Ele enxerga em você o que ninguém enxerga. Ele enxerga em mim o que ninguém enxerga. Sabe por quê? Olha o que 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 nos diz. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê as intenções. Entenda uma coisa, queridos. O fazer algo tem que ter um objetivo nobre. Tem que ter um motivo nobre. Isso chama-se intenção. Você pode, de repente, estar fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Existe uma palavra que todos nós conhecemos, mas às vezes ela passa despercebida e ela não é traduzida de uma forma tão profunda e correta. É a palavra motivação. A palavra motivação, ela é a junção de duas palavras, motivo e ação. O que é a motivação? É aquilo que é o motivo que te leva a agir. Por exemplo, qual é o motivo de você estar comigo agora aqui numa live de devocional? Estar aqui é correto, amém? Você absorve a palavra de Deus, você se alimenta da palavra de Deus. É uma ação correta. Mas dentro de você, qual é o motivo de você estar aqui? Você está aqui por quê? Você está ouvindo um homem do outro lado falando, contando uma história bíblica, usando um exemplo bíblico. Você está aqui por quê? Qual é o motivo disso? Quando você entra num culto, numa quinta-feira, quando você entra num culto, eu falo quinta-feira porque a nossa igreja tem culto de quinta e de domingo. Quando você entra num culto de domingo, quando você se reúne, qual é o motivo disso? Para cumprir uma tabela, cumprir um compromisso, sai da igreja e diz está pago, que nem na academia, né? Está pago, para viver um ambiente social. Qual é o motivo de você estar ali? Que seja de adorar a Deus, de reconhecer Deus como seu Senhor e de ouvir a sua palavra. Então, às vezes, a gente faz coisas corretas pelo motivo errado. Não adianta. Por exemplo, num culto, existe um momento que chamamos de momento de oferta. Todo culto tem isso. E isso é bíblico, faz parte. Para um culto ser completo, ele precisa de louvores, palavra e oferta. Não necessariamente nessa ordem. Agora, o que te faz, por exemplo, pegar um envelope, levantar da sua cadeira e ir até ali o altar da igreja e colocar o seu envelope ali? Qual é a motivação disso? Se não for a fidelidade, se não for o amor pela obra de Deus, se não for um exercício espiritual cristão, você está fazendo a coisa certa, mas o motivo está errado. E eu te pergunto, Deus recebe? Não. Porque Deus não está preocupado com a ação propriamente dita. A preocupação com Deus é o que vem do seu coração. É o seu motivo. É o que você está fazendo. É o que você está realizando. Por que você está fazendo isso? Entenda uma coisa, quando a gente fala, por exemplo, de dízimo e oferta numa igreja, e devemos falar dessa forma porque isso é bíblico,
Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de ação, de fidelidade, de compromisso, de postura. Nunca teve a ver com dinheiro e nunca terá a ver com dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata, amém? Mas Ele espera de nós uma atitude motivadora de fidelidade e obediência à sua palavra, porque isso é bíblico. Por que eu quis dizer isso? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê a intenção, o coração. Então acredite, dentro de você existem qualidades, dons e talentos que te fazem agir, fazer as coisas pelo motivo correto. Então essa é a primeira coisa que aprendemos com Jefté. Ele era um guerreiro valente. Seus irmãos não observavam isso, seus pais não observavam isso. Segunda coisa que aprendemos com Jefté. Afinal de contas, nascemos para dar certo. Se nascemos para dar certo, uma coisa que eu quero abrir parênteses aqui. Se fomos feitos para dar certo, é isso que Deus espera de nós. Que venhamos a dar certo. Então não decepcione o Senhor. Porque Ele te fez para vencer. Ele te fez para dar certo. Queridos, segunda coisa, acredite que Deus tem um propósito para a sua vida. Como eu falei, você não nasceu por acaso. Juízes capítulo 11, versículo 1, a parte B, diz: sua mãe era prostituta e seu pai foi Gileade. Agora você olha esse texto e você fala, qual é o propósito nisso? Qual é o propósito nisso? Eu fui expulso de casa, qual é o propósito nisso? O meu relacionamento em casa está difícil, qual é o propósito nisso? A minha vida financeira está difícil, qual é o propósito nisso? Às vezes as coisas que eu faço não dão certo, qual é o propósito nisso? Mude a pergunta. Quando você estiver enfrentando uma crise, quando você estiver enfrentando um problema na sua vida, em vez de você virar para Deus e perguntar, por que Deus? Eu estou passando por isso. Mude a frase. Senhor, qual é o propósito nisso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? A forma que você enxerga faz a diferença. A forma que você enxerga faz total diferença. Então entenda, acredite, Deus tem um propósito para a sua vida. Ninguém nasce por acaso. Você não é um acidente, você não é um erro de percurso. Se você veio ao mundo, está aqui hoje vivo, é porque Deus tem um propósito em sua vida. Olha o que Efésios capítulo 1, versículo 4 nos diz. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Olha que fantástico isso, gente. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas o meu queima de alegria. Muito antes de estabelecer os fundamentos da terra, Ele, o Senhor, já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. É muito louco pensar nisso, né? Que antes do mundo ser mundo, eu e você já éramos alvos do seu amor. Já estávamos dentro do plano, dentro da maquete, dentro da estrutura de Deus. Você já parou para pensar na grandeza disso? Você é uma ideia de Deus. Você é uma ideia de Deus. Queridos, Deus te ama tanto, 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 tanto. Você consegue sentir esse amor nessa manhã? Eu não sei aonde você está, se você está no seu trabalho, se você está em casa, se você está no caminho, mas o meu desejo agora, nesta manhã, a minha oração, é que o amor de Deus te envolva agora onde você está.
Que você sinta o braço do Senhor te abraçando. E que a presença do Senhor aí onde você está, ela seja palpável, real. Sinta, Ele está aí. Ele está aí. Ele mesmo diz, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Onde você estiver, eu estarei contigo. Nós somos alvo do seu amor. Sinta o amor de Deus por você. Isso tudo vai além das circunstâncias. Isso tudo vai além dos problemas. Isso tudo vai além do que você de repente está sentindo hoje. Sinta o amor de Deus fluir em você. Sinta Ele te abraçando, te tocando nesta manhã. Eu sinto. Por isso eu o glorifico nesta manhã. Nunca esqueça disso. Você nasceu para dar certo. E Deus te ama profundamente. Antes do mundo ser mundo. Antes do mundo ser mundo. Ele já pensava em nós. E nos teceste no ventre da nossa mãe de forma admirável e maravilhosa. E todos os nossos dias foram escritos em seu livro, diz a palavra. Queridos, não importa o seu passado. Não importa quem você foi. Não importa quem são seus pais. Não importa as circunstâncias que você está vivendo hoje, elas vão passar. Mas entenda, Deus tem um propósito na sua vida. Não importa se você tem 10 anos, se você tem 50 anos, se você tem 80 anos, não importa. Deus tem um propósito na sua vida. Se você acordou hoje, se o Espírito renovou a presença dele hoje em você, é porque os planos de Deus continuam de pé. Talvez, queridos, nem o próprio Jefté acreditava que Deus pudesse usar a sua vida. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando a cabeça de Jefté. Ele jamais ia imaginar que Deus poderia usá-lo. Filho de prostituta, expulso de casa, vivendo com marginais na rua. Que futuro tem isso? Aos olhos humanos, nenhum. Mas pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus e pelos planos de Deus. Grave isso que eu vou te dizer. Deus não olha o seu passado para definir o seu futuro. Grave isso. Deus não olha o teu passado para definir o seu futuro. Sabe o que define o futuro seu e meu? A essência de Deus. Deus olha para a sua essência como Deus, para definir o seu futuro e o meu futuro. Ele olha para o seu amor, Ele olha para a sua soberania, Ele olha para a sua graça, Ele olha para a sua misericórdia, Ele olha para a sua compaixão, Ele olha para a sua majestade e Ele define o nosso futuro. Deus não olha o seu passado para definir o seu futuro. Grave isso. Quando Deus trabalha em nós, querido, Ele sempre está trabalhando para o bem. Para o bem. A palavra de Deus diz que Deus é bom. Todo tempo, Deus é bom. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age, coopera com todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, você foi chamado por Deus? Se você está vivo é porque você foi. Se você acordou é porque você foi. Então, você foi chamado de acordo com um propósito. Então acredite, Deus tem um propósito na sua vida.
Amém? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe um futuro e uma esperança. Ei, é Ele que sabe os planos que tem para você. Ele sabe que você nasceu para dar certo. Então os planos que Ele tem para você são planos de bênção, de paz, de esperança e de um futuro. Então, queridos, acredite, Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Terceira coisa que podemos aprender com Jefté, com essa história. Acredite, queridos, que os dias difíceis vão passar. Acredite nisso. Os dias difíceis vão passar. Faça uma retrospectiva da sua vida e veja quantas coisas você já passou. Quantas coisas você já viveu. Eu tenho certeza que por tudo que você passou, de repente já era para você não estar aqui hoje junto com a gente. Mas você venceu. Porque tudo passou, tudo passa. Tudo passa. Embora Jefté, sendo um homem valente, valoroso, Jefté passou por um tempo muito difícil na vida dele. O expulsaram, dizendo que ele não ia receber herança nenhuma da família. Ele passou um momento muito difícil. Eu não sei o que você está vivendo, querido, mas vai passar. Vai passar, creia nisso. Você nasceu para dar certo, então vai passar. Vai passar. Jefté foi humilhado pelos líderes da cidade e até pelos seus próprios irmãos. Entenda uma coisa, em tempos difíceis, temos que continuar confiando em Deus, na sua capacidade, na capacidade que Ele tem colocado em nós, nos talentos que Ele tem colocado em nós. Na vida de Jefté, querido, esse tempo ruim passou e assim acontecerá com você também. Se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, fique firme. Fique firme. Antes de ir para o próximo ponto, eu quero deixar 2 versículos para você anotar aí. Anote. Se você tem um papel, uma caneta, um bloquinho, anote esses 2 versículos. São versículos para você colocar num post-it, grudado no computador, na cabeceira da sua cama, grifar na sua Bíblia. O primeiro versículo está em Joel, capítulo 2, versículo 27. O meu povo não será envergonhado para sempre. O meu povo não será envergonhado para sempre. Grave isso. Você é povo de Deus. Você faz parte de uma nação celestial. Você já parou para pensar nisso? Você faz parte de uma nação celestial. Uma nação que não é desse mundo. Uma nação que está voltando para casa. Isaías 61. Versículo 7. Em lugar da sua vergonha, você terá dupla honra. Em lugar da sua vergonha, você terá dupla honra. Não queira ser honrado pelos homens, porque quem vai te honrar é Deus. Não queira ser honrado pelas pessoas que te cercam. Quem vai te honrar é Deus. Eu tenho certeza que você vai dizer, em breve, só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer,
só podia ter sido Deus. Tenha certeza que mais uma vez o nome do Senhor será glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. E por último, acredite, o que Deus está preparando para você vai ser um nível muito maior do que você está vivendo hoje. Acredite, o que Deus está preparando para você será um nível muito maior do que você está vivendo hoje. Entenda uma coisa, antes de vivermos um propósito, Deus nos torna a pessoa certa para Ele. Grave isso. Antes de vivermos um propósito, Deus nos torna, nos prepara, nos forja, nos capacita para ser a pessoa certa para esse propósito. Dentro dessa situação, de repente, que você está vivendo, você está sendo preparado para subir de nível. Você está sendo preparado para viver algo que você ainda nunca viveu. Você está sendo preparada para experimentar algo que você ainda nunca experimentou em Deus. Está preparado para subir de nível? Está preparado para viver além das circunstâncias? Então acredite que Deus está te preparando, te tornando uma pessoa para viver conquistas maiores, para viver algo maior na sua vida. O salmista fez a seguinte declaração no Salmo 30, versículo 11: Mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria. Vai chegar uma época da sua vida que você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Eu olho para trás e digo hoje isso para mim: valeu a pena. Queridos, eu nunca pensei em viver a vida que eu levo hoje. Nunca passou pela minha cabeça. Como eu falei para vocês, a minha formação, eu sou analista de sistema. Eu trabalhei muitos anos na área de TI. Trabalhei em multinacionais, tive empresa. Nunca passou pela minha cabeça ser um pastor. Nunca, nunca. Só que Deus pega os improváveis, os prepara para o propósito e os faz viver a cada dia os seus planos e os seus propósitos. Amém, Marta? É isso aí. Hoje minha vida é totalmente diferente da vida que eu vivia. Totalmente diferente. Hoje eu vivo 24 horas por dia o meu ministério, o meu chamado. De forma integral. Nunca pensei. E meu coração se enche de alegria de viver o que eu estou vivendo hoje. E aí eu digo, só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Ele mudou meu pranto em dança, a minha veste em veste de alegria. O que aconteceu com Jefté? Para a gente finalizar, o que aconteceu com Jefté? Juízes capítulo 11, versículo 4 em diante. Juízes capítulo 11, versículo 4 em diante diz: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tob e disse: venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Juízes capítulo 11, versículo 32. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Glória a Deus. O filho da prostituta, o homem que andava com os marginais, o que foi expulso de casa, Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos.
Jefté foi preparado por Deus para um nível maior de conquista. Depois de ter passado momentos difíceis, Deus o levantou como um grande juiz em Israel. Grande juiz em Israel. Queridos, para de olhar para as incapacidades da sua vida. Porque tudo que você não é, Deus é. Tudo que você não é, Deus é. Eu quero terminar lendo o Salmo 139 de novo, mas não aqueles versículos mais para frente que lemos. 139, do 13 ao 16. Diz assim: Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial, maravilhoso, admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos ainda não estavam informes, quando em secreto fui formado e tecido no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias foram determinados para mim. Foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. Ei, você nasceu para dar certo. Por isso não desista. Não pare no meio do caminho. Sabe, não importa o seu passado, não importa o que as pessoas falaram sobre você, não importa o que você viveu, querido, siga em frente. Acredite em você, acredite em Deus. Deus tem plano para a sua vida. Vamos viver esse plano? Vamos realizar isso na vida? Você nasceu para dar certo. Então acredite que Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Acredite, Deus tem um propósito para a sua vida. Acredite, os seus dias difíceis vão passar. E Deus está te preparando, te forjando para viver um nível maior na sua vida humana. Amém? Você nasceu para dar certo. Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, uma palavra que Deus colocou nessa semana no meu coração. Eu estava passando um momento difícil esses dias. E Deus colocou essa palavra no coração. Disse: meu filho, você nasceu para dar certo. E foi daí que surgiu esse devocional. Você nasceu para dar certo. E vai dar certo. Como eu sempre falo aqui, eu sei que ainda vou ouvir e ver grandes testemunhos, grandes maravilhas que o Senhor fez na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Permaneça firme, permaneça firme, permaneça fiel, obedeça a Deus, mesmo que você não venha entender, mesmo que você não venha perceber o que está acontecendo, continue firme, continue amando, continue se doando, continue se consagrando, porque Deus te ama muito e te fez de modo tão especial. Não desiste não. Não decepcione a Deus. Ele espera de você. Amém? Que essa palavra seja uma palavra de esperança e de fé para a sua vida. Que seja uma palavra de conforto, de alento. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu sinto a presença dele nesta manhã de uma forma muito forte, poderosa. Ele está aqui, ele está aí. Ah, Deus, como é bom, Pai. Como é bom saber que temos um Deus vivo, fiel. Como é bom saber que temos um Deus que nos chama para viver um nível maior de intimidade, um nível maior de presença. Te louvo, Senhor, e te exalto nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai.
Obrigado por estar aqui, por estar conosco. Obrigado por nos amar, Senhor, de uma forma imensurável. Pai, tenha liberdade no nosso meio. Visita-nos com poder e glória. Obrigado.